Um grid inteiro separou Felipe Massa de Rubens Barrichello no primeiro dia de treinos livres para o Grande Prêmio da Malásia. Enquanto Massa foi o mais rápido com a Ferrari, Rubinho fez apenas o 21º e penúltimo tempo com a Honda. Faz forte calor aqui no circuito de Sepang e a previsão é de um gasto acentuado de pneus, o que deve render muita emoção ao treino de classificação, que será transmitido ao vivo pela Globo na madrugada de sexta para sábado, logo depois do seriado Lei e Ordem. Em 2007, a Fórmula 1 da nova geração. Temperatura ambiente acima dos 35 graus. Temperatura da pista perto dos 60. Umidade relativa do ar quase 90%. Bem-vindo, você está em Sepang. Homem e máquina exigidos ao extremo. Treino de classificação para o Grande Prêmio da Malásia. Ao vivo, direto do circuito de Sepang. A partir de agora, na tela da Globo. Bem, amigos da Rede Globo, falamos com imagens ao vivo de Sepang, na Malásia. Cerca de 100 quilômetros de Kuala Lumpur, a capital do país. Na realidade, bem pertinho do aeroporto internacional. Dizem ser de Kuala Lumpur, mas que fica a 8 quilômetros do aeroporto. Uma parte do aeroporto é bem coladinha numa parte da pista. E só que fica a mais de 100 quilômetros da cidade de Kuala Lumpur. Aí você tem a classificação no campeonato, o Raikkonen 10 pontos porque ganhou a primeira corrida. Você pode acompanhar lá com o Alonso em segundo, Lewis Hamilton em terceiro, Heidfeld, Fisichella, Felipe Massa tem aí 2 pontos. Você está vendo o finalzinho da classificação dos pilotos depois de uma prova, apenas a prova de Melbourne na Austrália. A McLaren tem 14 pontos, a Ferrari tem 13 pontos. BMW tem 5, a Renault tem 4, a Williams tem 2, Toyota tem 1 ponto. Aí você está vendo o Raikkonen, a imagem que nós temos, ele sendo preparado aí. Muita conversa dessas últimas 3 semanas, se ele teria que trocar o motor ou não. Teria tido um vazamento de água que poderia ter afetado o motor na vitória dele na corrida de Melbourne. Aí você está vendo o Kovalainen, piloto da Renault, mas vamos mostrar um pedacinho do que foi o treino agora há pouco, que deixou carros e pilotos no ponto para essa definição do grid de largada. Aí a torcida da McLaren por Alonso e Hamilton. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu pela manhã de sábado, nesta madrugada de sexta para sábado aqui. E aí você está vendo o Nelson Piquet, que deixou aí uma lembrança carinhosa da equipe, ele que é piloto de testes da Renault. 35 graus a temperatura, perto de 56 graus na pista. Os carros fizeram 1 hora de treino para o acerto para essa classificação. E você está vendo aí o novato Lewis Hamilton da McLaren, que foi o mais rápido, marcando o melhor tempo no fim de semana em Sepang. Aí você está vendo o Felipe Massa, que foi o segundo. O Hamilton marcando aí o tempo do Hamilton, que você acabou de ver. O Felipe Massa foi o segundo mais rápido. 1 décimo atrás. O Alonso foi o terceiro, companheiro do Hamilton. O quarto foi o Kubica da BMW, foi o quarto mais rápido. E o Kimi Raikkonen foi o quinto mais rápido. Rubens Barrichello com seríssimos problemas, ele e o companheiro de equipe. Barrichello com seríssimos problemas, foi apenas o 19º. O carro vende a belíssima imagem de um mundo limpo, sem problemas, mas o carro tem uma série de problemas. E como você viu ali o Felipe Massa descendo do carro, aquilo ainda fazia parte das imagens da manhã. Agora nós estamos ao vivo, o treino está começando no mesmo formato de sempre. A primeira parte, os 10 mais lentos
ficam de fora. Você vê o boxe de Rubens Barrichello. Lembrando que a temperatura está em 34 graus. Neste momento, 51 graus a temperatura da pista. 51% de umidade relativa do ar, que é baixo para Sepang, baixo para Malásia. Ontem a temperatura chegou a estar a 80%. Agora dá para saber direitinho o que é pneu duro, o que é pneu mole, porque o pneu mole tem uma faixa branca no segundo sulco ali. Então não tem mais aquele problema. O Rubinho está saindo de pneu duro. Aliás, a informação é de que os pneus macios estão se deteriorando muito rapidamente em função do calor, do tipo de pista e do calor na pista. O que praticamente torna impossível que alguém tente repetir o que o Felipe Massa fez em Melbourne, fazendo uma parada só. Lembrando a você, olha, tá vendo o pneu mole? Esse é pneu macio, tem aquela faixa branca. O Albers tem aí com o pneu macio, então você dá para saber quem tá de pneu macio e quem tá de pneu duro, para não ter confusão. Isso é que eles prometeram e agora estão conseguindo na segunda corrida do ano. Dá para ver, fica aí essa coisa esteticamente esquisita, mas fica claro de que é pneu macio. Lembrando que os pilotos têm a obrigação de usar pelo menos um jogo de cada pneu. Um jogo de macio, um jogo de duro. Para fazer uma parada só, tem que fazer metade da prova com pneu macio. Ou então, 2 paradas, 3 jogos, fazer uma opção de 2 jogos de pneu macio e um duro, ou de 2 jogos de duro e um jogo de pneu macio. Então ele está começando, são 15 minutos de treino e os 10 mais lentos ficam fora. Vamos começar com as informações direto de Sepang, com o repórter Carlos Gil. Muito bem, o Albers está aí na pista. Já já a gente faz contato com o Carlos Gil. Então vamos direitinho dizer aqui o treino da manhã. Reginaldo Leme, para que você possa fazer sua primeira participação. Lewis Hamilton foi o mais rápido com 1:34.811. Felipe Massa fez 1:34.953. O Alonso 1:35.311. É muito rápido realmente o Lewis Hamilton, o Robinho. O Robert Kubica, que é outro muito rápido, fez 1:35.385. E o Raikkonen foi o quinto com 1:35.498. E o Nico Rosberg, a Williams, 1:35.770. Aliás, desde ontem o Williams também já vinha andando bem. Ferraris, McLarens, BMW e Williams andando bem. A decepção continua sendo a Renault, com um desempenho muito ruim. Bom dia, Reginaldo. Bom dia na madrugada de sexta para sábado. Bom dia, amigo da Globo. Um treino que a gente, pelo que se viu ontem, e acredito que certamente vai se ver hoje, a Ferrari está com muita facilidade de lutar pela pole. Mas a McLaren vem aí, né? Vem aí, a gente já viu isso na primeira corrida. A tendência até progredir um pouco mais aí. A equipe que tem potencial e que nasce no ano um pouquinho abaixo da que está na frente, né? No caso a Ferrari e no caso da que tem potencial a McLaren, a tendência é progredir mais do que as outras. As outras vão demorar muito mais. Por exemplo, aí o carro do Rubinho, que a gente sabe que está com problemas seríssimos, que já vem modificado da Austrália para a Malásia, mas não adiantou nada, né? Piorou bastante até. Piorou bastante. Segundo ele, piorou muito. Andando inclusive atrás da Super Aguri, que é a Honda B, né? Eles são a Honda A, andando atrás da Honda B. Então a luta pela pole vai ser entre Ferrari e McLaren, mas com um favoritismo enorme da Ferrari e enorme de Felipe Massa, que não, para todo mundo entender direitinho o que aconteceu na Austrália, não tem nada a ver de privilégio, de preferência de piloto. O Massa é o mais rápido na Ferrari desde a pré-temporada, foi na Austrália o tempo todo, menos na classificação, e está sendo aí. Então, explicando a questão da classificação, ele foi o mais rápido o tempo todo, menos na classificação, e hoje já é público. Se não é, vai ficar sendo agora. A história de que o engenheiro errou a programação do câmbio do Felipe Massa. Ele simplesmente, onde ele tinha que apertar, vou tentar banalizar a coisa, não é isso, mas tentar banalizar. Ele tinha na programação que apertar a tecla 7. Ele apertou a tecla 6.
E aí o câmbio ficou com 6 marchas. Ele não tinha a 7ª marcha. E perdia no mínimo 4 décimos por volta. Então foi um erro humano na programação do câmbio do Felipe Massa. E daí o mal-estar que se via, que a gente falava, do Jean Todt no pódio, com o Raikkonen como vencedor. A história do jantar do sábado à noite, toda com o Felipe, essa história toda. E o mal-estar que se sentia na equipe. E depois da corrida, a forma com que 1 a 1 todos os digamos assim, os importantes da Ferrari batiam nas costas do Felipe. E aí, tudo bem? Olha, boa corrida, parabéns pelo 6º. Como quase que um pedido de desculpas, depois de um longo inverno de trabalho, ter ido lá alguém apertado um botão errado e tirado a chance dele lutar pela vitória. Bom, acho que já era bastante claro isso, agora fica definitivo, Burt. E vamos esperar que ninguém aperte o botão errado dessa vez no carro do Felipe Massa. Agora, o drama para mim na corrida pode ser pneu, Burt. Bom dia a todos. Sem dúvida, na Malásia o pneu sofre muito. A grande vantagem desse ano é que não acontece geralmente, os pilotos, né, não têm a oportunidade de testar, de treinar muito nessa pista. Então acaba que as fábricas de pneus ou até os engenheiros fazendo o acerto do carro não conseguem achar o equilíbrio ideal. Como dessa vez, a semana passada teve um teste de 4 dias, todo mundo já tem um conhecimento muito melhor do equilíbrio do carro, do acerto do carro. A Bridgestone conseguiu trabalhar também com os pneus, aliás, levou um pneu até muito duro, né? A opção do pneu mais duro é dura demais, então acabou que o pneu mais mole, por mais que tenha um desgaste maior, ainda é a melhor opção. Mas na corrida deve ser um pouco complicado. Acredito que todos façam apenas 2 paradas, né? Como você já disse, Galvão, uma parada, acredito, né, ser muito difícil. 3 paradas não é o ideal, então acho que todos têm uma condição muito parecida para a prova. Muito bem, vamos lá. Restando 7 minutos para terminar essa primeira parte do treino. Hamilton já é o mais rápido de novo. 1:35.028. Raikkonen é o segundo. 35.138. Felipe Massa é o terceiro. 1:35.340. Mark Webber, sempre rápido nos treinos, o quarto. Alonso agora faz o melhor tempo. 1:34.942. As Ferraris vão recolhendo ali. O Raikkonen é o terceiro. O Massa é o quarto. Vamos ver o problema do Rubens Barrichello e do Jenson Button. Jenson Button nesse momento é o 16º. São 22 carros. 6 carros ficam fora, depois outros 6. Os 2 carros da BMW não entraram. Heidfeld e Kubica. E o Rubinho também, agora que ele vai para a volta. Um detalhe interessante, Galvão, você vê que as equipes de ponta, como a gente vê a Ferrari e a McLaren, nessa primeira classificação que você precisa ficar apenas entre os 16 mais rápidos, eles utilizam pneu duro. Enquanto as equipes que têm dificuldade de performance, como é o caso da Honda esse final de semana, estão usando pneu mole, porque para ficar entre os 16 já não é tão fácil. Então, infelizmente, o Rubinho aí está com um carro muito ruim e já está usando pneu mole, o que não é ideal para a estratégia de corrida depois, né? É um jogo de pneu a menos. E você vê o Jenson Button, ele nesse momento é apenas o 16º, ele está batendo na trave. E o Rubinho agora que está entrando, está fazendo a volta de aquecimento, restando 5:40 para o final do treino. Isso é um gráfico novo, que tem ali o verdinho, o acelerador, o throttle, o acelerador, o brake, o freio embaixo, e em cima a força G. E aí colocaram como se fosse um alvo ali, a bolinha, onde é que está atuando a força G em relação ao desempenho do carro. Fica engraçadinho, né? Mas não diz nada. Para dizer a verdade, não diz absolutamente nada. É interessante, é ali que você tem a aceleração, agora a aceleração total, dá uma beliscadinha. Olha lá, encheu o motor. Gostava mais desse gráfico com os giros do motor em cima. Muito mais interessante o giro do motor em cima do que essa bolinha dando tiro ali no alvo da força G. Jason Button vem para completar a volta. Dá para ver que tá ruim o equilíbrio do carro. Você vê ali na curva 12 e 13, antes da reta oposta, que é uma curva que, com esse motor V8 especialmente, deveria ser facilmente para embaixo. O Button ali deu uma tiradinha de pé, então, deu uma beliscadinha ali. Então você vê que o equilíbrio do carro é muito ruim mesmo. Mas o Jason Button conseguiu o 6º tempo. E vamos ver o Rubinho. O Rubinho vai abrir a volta dele. Restando 4:25. O que o Alonso vai fazer na pista? Aí você tá vendo o Rubinho vindo para fechar a volta. Ele vai agora para 14, para a curva 14, que traz para
Que traz pro box. Que traz pro box. Sem tempo. Talvez tenha errado a última parcial. A gente não teve imagem, mas só pode ser isso. Sem tempo. Então ele tem que ir pro box, tem que mexer alguma coisa, tem que sair para que não seja obrigado a largar nas últimas filas, que não pegue nem a primeira parte da classificação, que não fique entre os 16. Tá pintando um ano realmente sofrido, terrível. E como ele tem 4 voltas, ou seja, é a segunda vez que ele sai do boxe e entra. Então deve ter algum problema no carro, porque ele está realmente saindo e voltando aos boxes. Então não foi apenas uma vez, não, é a segunda vez que acontece. Vamos ver agora então se a gente fala com o Carlos Gil, direto de Sepang. Aí vem ele com as informações, quem sabe até dizendo alguma coisa sobre o que está acontecendo com o Rubinho. Bom dia, Galvão. Bom dia, Reginaldo. Bom dia, Burti. Realmente, ontem eu conversei com o Rubinho Barrichello. Ele dizia que o carro tem muitos problemas. Ele fez o penúltimo tempo apenas nos treinos livres da sexta-feira e reclamava muito que o carro estava saindo demais de traseira. E que, inclusive, o carro piorou em relação ao que já não era tão bom assim na Austrália. Hoje, apenas um piloto trocou o motor e vai perder 10 posições após o treino de classificação para a formação do grid. Esse piloto foi o David Coulter da RBR. Havia uma expectativa de que o Kimi Raikkonen pudesse trocar o motor, mas isso não aconteceu. Os mecânicos da Ferrari conseguiram salvar o motor do Kimi e o Kimi deve ir para a classificação ali na posição em que a Ferrari costuma estar, brigando pelas primeiras posições, Galvão. Muito bem. Continuamos aí com certo problema na comunicação com o Carlos Gil. Restando 2 minutos e 20 segundos. E o Barrichello, vamos esperar que ele entre aí para não ficar fora logo na primeira parte, ó, tá ali pronto para entrar, mas ele vai ter que passar para abrir a volta antes do cronômetro zerar. Se não sair, amigo, carro no chão e ele vai sair agora. Você vê, é uma pista que se vira rápido a 1,35. Ele tem 1,54 para conseguir terminar a volta de aquecimento. Vai ter que sair, já tem que sair rasgando. E veja aqui, eu disse agora há pouco que as BMWs não tinham vindo para a pista, eles estão tão confiantes, vieram para a pista. O Kubica já fez o 4º tempo na frente do Felipe Massa. O Massa é o 5º, o Kubica é o 4º. Então, de dentro da equipe, de que o carro tem realmente um desempenho de equipe de ponta, mas tinha problemas de confiabilidade, principalmente na caixa de câmbio. E um dos carros lá ficou com problema de câmbio, que foi o carro do Kubica, e o Heidfeld acabou chegando. E chegou na 4ª posição. Já bateu na trave do pódio. Então a BMW é uma equipe para se esperar realmente. Para não falar só da Honda com problema, você vê a Renault, né, atual campeã, em 14º e 15º por enquanto. O Kovalainen em 14º, Fisichella 15º. E eu notei que o Kovalainen saia para a pista com um pneu mole. Então, mostrando aquilo que eu disse, que quem não tem um desempenho bom acaba usando mole já na primeira classificação. E você vê que a Renault está penando aí para conseguir ficar entre os 16. Se o Rubinho acertar essa volta, eles caem para 15º e 16º. Agora é o seguinte, se o Rubinho acertar a volta, o Kovalainen fica fora. O Fisichella fica fora, perdão. Porque, deixa eu ver quem melhorou o tempo aqui. Alguém melhorou o tempo e jogou o Fisichella para 16º. Fisichella foi para a 16ª posição. O Sato melhorou o tempo, fazendo o 14º tempo com a Super Aguri. E com isso o Fisichella foi para 16º. Ele é o limite exato para o Rubinho, 1:36.546. Barrichello tem que ser mais rápido do que 36.546. Aí vem ele para 14. Tomada à esquerda, pneus moles, pneus macios, contorna, apoia o carro, dá gás, 32, 33, está difícil. Vem Rubinho para fechar a volta, 1:36.827. Fica na 19ª posição, não consegue outra vez passar da primeira fase da classificação. E com isso, as duas Renaults entraram nas últimas posições. Veja só então. Ficam fora Scott Speed, o Davidson, Barrichello, Wurz, Albers e Sutil. São aqueles que ficam
que ficam fora aí. E talvez não se esperasse também o Wurz acabando ficando fora aí com o segundo carro da Williams. O Nico Rosberg foi o 11º colocado, fez 1:35.7 e o Wurz ficou com 1:37.3 na 20ª posição. Então estão fora Speed, Davidson, Barrichello, infelizmente, Wurz, Albers e Sutil. Dá pra ver que o Wurz tem um problema de câmbio, que ele não troca as marchas, né? É isso que ele tava falando no rádio, não tinha entendido direito, mas dá pra ver que ele tá mantendo o giro em uma marcha só, ou seja, esse é o motivo do problema de falta de performance. Então, por um problema de câmbio, ele acabou ficando fora e vai largar nas últimas 3 filas por enquanto. Alonso é o mais rápido em Sepang Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. Confira aí, Alonso, 34.942, Hamilton, Raikkonen, Kubica, Felipe Massa, Heidfeld, Trulli, Mark Webber nas 8 primeiras posições. Vamos virar para a segunda página do computador que marca os tempos do primeiro treino. Estamos revendo imagens aí do primeiro treino. Coulthard em 9º, Coulthard trocou motor. Se fosse essa classificação final, ele já iria para a 19ª posição, perdendo 10 posições. Foi o único a trocar motor. Ralf Schumacher, Rosberg, Fisichella, Jason Button, Kovalainen, Liuzzi e Sato. Acabou mudando no finalzinho. O Fisichella conseguiu a 12ª posição e o Kovalainen melhorou de 15º para 14º. Esses os que estão fora. E já nós voltamos para a segunda parte do treino Globo. A gente se vê por aqui. Esse cara é... Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando. Vamos para a segunda parte do treino. Você está vendo aí o homem de gelo, o Kimi Raikkonen, que teve uma estreia. Ele que sempre foi considerado o rei do azar, o substituto para os mais antigos. Essa vai lá para os mais antigos, lá para a minha turma do Reginaldo. Ele que era o substituto do Chris Amon, como o rei do azar na Fórmula 1, voltando lá para o fim dos anos 60, começo dos anos 70. O Raikkonen teve muita sorte na primeira corrida, ou não aconteceu nada com ele. A falta de sorte foi para o lado do Felipe Massa. Eles iriam brigar pela pole position e aquele que largasse na frente teria totais condições de conquistar a vitória. O Massa teve que largar em último no grid e ele largou na pole position e confirmou o favoritismo da Ferrari. Veja só que nós já temos uma McLaren ali. O Alonso agora vai de pneu mole. Já querendo entrar logo na pista e com pneus macios. Deixa a gente tentar saber aqui a temperatura exata agora, que começou com 34 graus e 51 na pista. Está 34 e 49 na pista agora. Vamos então para o começo da segunda parte da classificação. A Ferrari também já vai saindo, você está vendo ali a Toyota saindo. Aí o Felipe Massa, ninguém quer saber de bobeira não, tá certo. Porque agora são os 10 que vão para decidir a corrida. Porque se bem que existam pontos de ultrapassagem em Sepang, os que largam na frente, os 10 primeiros ali, esses vão brigar pela corrida sem dúvida alguma. É importante nesse momento de Ferrari e McLaren andando muito próximas e muito forte, que os pilotos de Ferrari e McLaren tentem largar nas 2 primeiras filas. Aí, tudo de pneu mole. E até porque, Galvão, isso já desde a Austrália, embora a pista aí seja completamente diferente em relação ao consumo de pneu, na Malásia gasta muito mais, mas desde a Austrália ficou constatado, mais pneu mole. Ficou constatado que o pneu mole, claro que a gente sabe que dura menos que o pneu duro, mas ainda assim o pneu mole só rende melhor depois das 4 ou 5 primeiras voltas. Então, se o piloto usar aí para tentar fazer uma classificação para se garantir, de qualquer forma esse pneu pode ser usado na corrida. Pode até vir a largar com um pneu de 5 voltas. Bom, nesse caso, se o pneu ficar melhor depois de 4 voltas, de 5 voltas, seria o caso de entrar logo agora, usar, vir e tentar a classificação depois
a volta rápida com o pneu então usado. Até que ponto é a quarta volta, é a quinta volta, é muito complicado para saber. Um detalhe interessante também é que você estava falando da temperatura, né? E erraram feio na previsão do tempo, porque todos falavam sobre chuva, né? Muita chuva ontem, hoje e até agora nada. Roberto, só uma coisinha, você já volta a falar. Isso é um gráfico novo também que está estreando. Fizeram a curva 1, aí vão completar a 2, ali já vem a 3. As curvas têm número, mas eles não colocaram o número. Então estamos numa pequena reta oposta. E agora eles vão para a curva, essa curva que vem aí é a 4. Aí vão para a curva 5 aí, que é feita em quarta marcha. Acelerando de novo. No meio aí a 6. E aí vão trazendo para baixo para fazer a curva 7 e a 8 que está logo colada ali atrás. Também as duas feitas em quarta marcha, acelerando de novo na reta e vem para uma freada forte. Contornando a 9. A 10 é pé embaixo, aí chega na 11. Já uma curva mais acentuada, mais fechada, estica de novo. A 13 é quase o contorno que traz exatamente para a 14, que divide ali a 14, que divide as duas retas do box. Que é a que ele vai fazer aí agora. Essa curva para a esquerda que ele vai fazer aí agora. São duas retas, essa ele está terminando a reta oposta. Aí deixou a entrada dos boxes ali do lado. E agora vai acelerando para completar a volta. 1:34.057. Faz o melhor tempo o Alonso. Então mais uma novidade esse gráfico. Isso é interessante para usar durante a corrida. No momento em que aparecer e piscar e se saber em que ponto está da pista. O Alonso é o primeiro, o Hamilton é o segundo. O Raikkonen acaba de fazer o terceiro tempo agora. 1:34.0 é o tempo mais rápido do final de semana. Então já olha mostra só o tempo do Alonso. O Alonso virou 34.0, o Raikkonen 1:34.6. Felipe Massa faz 1:34.4, 4 décimos mais lento do que a Williams. Olha só, o Lewis foi o mais rápido no treino, que a McLaren, perdão. O Lewis foi o mais rápido no treino da manhã. Repetindo, ele virou 1:34.8 contra 1:34.9 do Felipe Massa. O Alonso foi mais rápido na primeira parte do treino. O Alonso está sendo mais rápido agora, 4 décimos mais rápido do que o Felipe Massa. Vamos ver quando for para valer daqui a pouco, no próximo treino. A briga apertou, sem dúvida nenhuma. A briga apertou muito, hein? Já não é mais aquela questão da Austrália, de Melbourne, que a dúvida era quem faria pole position, Felipe Massa ou Kimi Raikkonen. Agora não, agora já é Felipe Massa, Raikkonen, Lewis ou Alonso. A coisa já muda. Ainda assim, fica para mim a impressão de que a Ferrari tem uma sobra. Tem uma sobra que vai saber usar na hora certa. Vamos ver se aqui dá certo. Neste momento, na Fórmula 1, em relação ao desenvolvimento dos carros atuais, ela tem uma certa sobra. Pode até não ser o Vettel aí. Pode. Peter Sauber. Você tá vendo o Peter Sauber aí, a equipe que era dele. E agora ele fica ali como uma espécie de consultor. É uma questão legal de manter o nome ainda nesse ano. Não, nem já não seria esse ano, mas ele é quase que um convidado especial e ele passa a ser um elo entre a equipe e os convidados, os patrocinadores. Relações públicas. Exatamente. Só um detalhe que vocês falavam agora da Ferrari favorita. Para ser sincero, até começar o treino, eu sem dúvida apontaria Raikkonen, Felipe e Raikkonen como os favoritos da pole. E a McLaren está aí. De repente, o que pode ter acontecido é que nos testes da semana passada e mesmo ontem, a McLaren sim escondeu o jogo, né? Então, não é impossível não. Eu continuo apostando na Ferrari, mas a McLaren sem dúvida está surpreendendo todo mundo até agora. Existem frases que surgem no esporte que a gente não sabe exatamente de onde vem, quem é o autor, e que elas acabam sendo carregadas ao longo da vida. É a história do pênalti é loteria. E fica a grande briga, a grande discussão. Pênalti é loteria ou é competência? Aquela coisa toda. É a mesma coisa essa frase criada, que talvez tenha sido até criada por aqui mesmo, ao longo desses mais de quase 30 anos, de que a equipe escondeu o jogo. O que é a equipe esconder o jogo?
se ela podia estar testando uma coisa, se ela está trabalhando em cima de um caminho. Então fica para nós mais simples dizer, a equipe escondeu o jogo. A Ferrari tinha uma sobra. Deixa eu deixar o Luciano ouvir, depois ele fala. Aí, só para eu terminar aqui o raciocínio. A equipe Ferrari tinha realmente uma sobra nos treinos de inverno e no começo da corrida da Austrália. Agora, depois desse treino do meio de semana, será que a Ferrari continua com sobra? Nós tivemos só uma corrida no ano. É muito pouco para a gente ter a certeza de que a Ferrari tinha sobra. Achamos e torcemos para que tenha, mas precisamos ver. Agora a preocupação é com a chuva, hein, Butch? Por isso o engenheiro falava no rádio justamente para tentar fazer uma mudança rápida para voltar à pista, porque existe a chance de chuva. Por isso que a gente viu no início do segundo treino, quando voltamos do comercial, o Alonso já esperando para a abertura do box, porque querem já garantir um tempo, porque a chuva está para vir. Então a previsão, por mais que tenha errado, também não está tão longe a chuva aí de Sepang. Não, e aí é o seguinte, na Malásia chove praticamente todo dia. A umidade é muito alta, né? À tarde, a questão é, vai chover mais... Exatamente, aquele país, é isso que quer dizer, né? Aquele país que se diz o seguinte, vamos nos encontrar em tal lugar, antes ou depois da chuva. Mas é o final do dia, só que a previsão agora era de chuva direta. Essa história, para nós brasileiros, isso é uma conversa de Belém do Pará. A gente encontra a reunião antes da chuva ou depois da chuva. E se pensar, se você tirar uma linha ali pelo mundo, é a mesma coisa. Você ter lá onde está Belém do Pará em relação à Malásia. Você está só do outro lado do mundo, mas é equatorial do mesmo jeito. Olha lá, a temperatura da pista está com 48, caiu de 51 para 48. E a temperatura do ar continua em 34, porque fechou o tempo. Menos sol, a temperatura da pista baixou ali. De 51, que era o começo do treino, agora para 48. Você está vendo as nuvens aí? E a água não costuma cair com vontade. Quem não gosta muito, tem belíssimos campos de golfe na Malásia, campos espetaculares. Quem não gosta muito é o golfista, porque começa e já vem logo a sirene mandando o golfista sair do campo, porque junto com a chuva costuma vir raio. Restando 5h50 para terminar a segunda parte. A preocupação com a chuva fez com que praticamente todos se posicionassem. Veja só. Aí nós temos a velocidade. Mas Alonso, Massa, Hamilton, Raikkonen, Kubica, Heidfeld, Trulli, Nico Rosberg, que você está vendo aí. O oitavo, Ralf Schumacher o nono, Kovalainen o 10º. Nesse momento são esses os 10. Neste momento estão fora Mark Webber. A equipe falando com o Nico. So we think, because you went green on your second sector, that last run, that you need to do maybe a little bit of a harder outlap. What do you think? Conversa básica do engenheiro falando que ele foi bem no segundo setor na volta passada, então eles têm que tentar manter o ritmo, mas e algumas outras informações do acerto eletrônico no volante do carro. Você poupou o elogio na tradução, porque na realidade ele disse que ele foi muito bem. Ele foi muito bem, mas ele foi excelente. Estou desacostumado, Galvão, na Fórmula 1 com muito elogio também, então eu estou acostumado. O engenheiro disse a ele que ele teve um segundo trecho excelente. Mas e você abaixou só para bem. Acostumado. Galvão? Vamos lá, Carlos Gil, agora sim, tá bonito. Tá chegando bem agora, então? Vamos. É o seguinte, Galvão, eu conversei agora há pouco com o pessoal da Honda. O Rubens Barrichello está reunido com os engenheiros, com os mecânicos. Não vai vir falar conosco agora, só um pouquinho mais tarde. Mas a informação é que ele teve um problema. Esse problema foi detectado antes do treino no câmbio. Então ele teve que sair com o carro reserva. Segundo o comunicado da própria Honda, fez o que podia. A questão do carro reserva, porque tivemos algumas modificações esse ano. O carro reserva, para ser utilizado no treino, tem que trocar o motor, porque o piloto tem que carregar o motor, que ele é obrigado a fazer 2 corridas com o motor. Então, para sair, para usar o carro reserva, tem que tirar o motor do carro reserva, pegar o motor do seu próprio carro, passar o motor para o carro reserva,
para aí poder utilizar o carro reserva. É a única forma de utilização do carro reserva. Então, para ter acontecido isso, tem que ter sido muito cedo que eles tenham detectado o problema do câmbio do Rubinho para que ele fosse usar o carro reserva. Talvez até a troca de carro tenha acontecido, não sei. Eu não falei com ele Entre os treinos? É, porque como ele tinha um problema, como o carro... Aí o Rosberg, que é o 8º colocado, estão fora no momento Mark Webber, Fisichella, mas que fase da Renault, hein? Na Austrália o Briatore já não estava assim, com 2,15 metros de altura. O Flávio Briatore, diretor da Renault. Já tinha baixado pro nível dos mortais. E achou um culpado, né? Jogou toda a culpa no Kovalainen, que era estreante. Né? É isso que eu ia perguntar agora. Quem será que vai ser o culpado da vez? Porque fazia tempo que a gente não via a Renault tão mal assim. Mas também tem o seguinte. Jogar a culpa no Kovalainen não era difícil, porque o Kovalainen ajudou ele. Ajudou o Briatore a jogar a culpa nele. O Kovalainen errou as 12 vezes, mas se bem que depois eu conversei com o Nelsinho Piquet, e falei assim, o Kovalainen errou muito, ele falou, mas o carro está muito ruim. O Fisichella diz o seguinte, não dava para manter o carro na pista. Para um cara que tem 147 grandes prêmios como o Fisichella era difícil. Imagine para alguém que não tinha nenhum, estava fazendo o primeiro. Aí a sensação do começo da temporada, Lewis Hamilton, que os brasileiros da Fórmula 1 junto com a garotada da GP2, de onde ele veio, foi campeão da GP2 no ano passado, o Lewis Hamilton, carinhosamente o chama de Robinho, e ele levou numa boa. Ele foi terceiro lugar na primeira corrida, estreou na Fórmula 1 fazendo o pódio, o que é uma coisa fantástica. Chegou a liderar a corrida em alguns momentos, claro, nas duas paradas do Raikkonen, mas o importante é que ele ficou 70% da corrida à frente do Alonso. Bom, e essa é uma pista onde a Renault costuma mandar, né? Mandar nos últimos anos. Deu Alonso em 2005, deu Fisichella em 2006, dobradinha nos dois, só que invertido. E dobradinha nos dois não, porque em 2005 o Fisichella acabou fazendo uma besteira, batendo no Webber um pouquinho antes do final. Mas é o carro mais rápido normalmente nessa pista. Olha o Fisichella agora, ele vai tentar agora entrar entre os 10, mas se ele entrar, tira o Kovalainen. Porque o Kovalainen é o 10º, olha a situação, olha onde foi parar a Renault. Que hora certa que pulou fora do barco o Fernando Alonso. O campeão tem essa marca, ele tem talento, mas ele tem que estar na hora certa, no carro certo. Então ele esteve os 2 anos no carro certo com a Renault, e agora dá a impressão de ter pulado para outro carro certo, pelo desempenho da McLaren nesse começo de campeonato. E estrategicamente a Renault cometeu um erro. Quando ela soube que o Alonso estava fora, ela, claro, começou a procurar um outro piloto, mas na dificuldade renovou muito rapidamente com o Fisichella, que é um piloto que eles não queriam ter de jeito nenhum 2 pilotos novos. O Kovalainen era o emergente aí na situação e ele renovou muito rápido com o Fisichella. O negócio era ter continuado a procurar um outro piloto, porque o Fisichella não é o cara nesse momento da Fórmula 1. Mas quem seria, né? Não existiria ninguém. Porque se você imaginar que você tem o Felipe Massa e o Kimi Raikkonen na Ferrari, que você tem o Fernando Alonso na McLaren, não vou nem buscar mais outro lugar. Quem é que poderia ser? Quem poderia ser o grande nome? Quem seria tão mais forte assim, mentalmente, do que o Fisichella? Quem seria? É difícil, não tem. Na realidade não teria ninguém mesmo. Hoje eu tenho um cara que eu contrataria fácil, mas parece que já tá sendo visto dessa forma. A Toyota querendo tirar o Heidfeld da BMW. O Heidfeld começou muito bem o ano, tem experiência, é um piloto rápido. Aí você vê o Fisichella, não deu para ele. Tem o 12º tempo. A 15ª posição do Jason Button. E o Kovalainen acabou de perder a 10ª posição. Alonso, Massa, Hamilton, Raikkonen, Kubica, Heidfeld. Olha os 2 carros da BMW ali, 5ª e 6ª posições. Trulli com a Toyota em 7º, Nico Rosberg com a Williams em 8º, Mark Webber com a RBR na 9ª posição, Ralf Schumacher com a Toyota em 10º.
Olha o Kovalainen. Esse não... Alô, Nelsinho Piquet. Fica de olho, porque esse não vai ter vida longa. Se eu conheço os humores do Flávio Briatore, o Kovalainen desse jeito não vai ter vida longa, não. É um bom piloto. Foi um bom piloto na GP2. O Nelson Piquet, você já viu a imagem dele. Está na Malásia. O Flávio fez questão de levá-lo para a Austrália. Faz questão de trazê-lo para a Malásia. Vai ao Bahrein também. Então ele mais do que um piloto de testes, ele nesse momento é um piloto reserva. Esperando aí o que possa acontecer. Então você tem os mais bem colocados aí. Vamos chegando ao final dessa segunda parte do treino Globo. A gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. Veja lá, Kovalainen, Fisichella, Coulthard, Sato, Jason Button e Vitor Antônio Liuzzi. Esses são os 6 que ficam fora. O Rubinho se foi 19º, ficou em 15º Jason Button. Acabou que não fez tanta diferença assim. Ele teve uma performance melhor na primeira fase, porque estava com pneus macios, contra muita gente que estava com pneus duros, por isso ele ficou mais alto no grid, mas vai largar mesmo na 15ª posição. E já nós voltamos com a expectativa da chuva para ver, finalmente, se a Ferrari ainda tem sobras ou se a McLaren já chegou de vez. Hoje, no dia de hoje, a McLaren tem sido mais rápida que a Ferrari em todos os treinos. Vamos ver daqui a pouco, quando Alonso, Hamilton, Felipe Massa e Raikkonen vão brigar pela pole position. Voltamos já. Globo, a gente se vê por aqui. Ei, você que vai ser pai de trigêmeos. Você que sai de férias hoje. E você aí que deu uma cantada e funcionou, hein? Você que entrou na faculdade aos 40. E você, 35 anos, mas deram 25. É, vocês todos. Hello! Vocês ganharam o dia! Ou seja... Cerveja! Nova skin! Beba com moderação. A tecnologia Petrobras é testada nos mais modernos laboratórios do mundo. As pistas. Mas não é qualquer pista, né? Amigo, oi, isso aqui é um centro de pesquisa. Tecnologia Petrobras, a única no Brasil testada e aprovada em condições extremas pela equipe AT&T Williams F1, das pistas mais exigentes do mundo, para você usar no seu carro. Petrobras, o desafio é a nossa energia. Vixe, tá em dúvida. Se casa ou se compra um carro, é? Tu vai encontrar um carrão numa promoção. Oxe, e já é logo. Tu vai se decidir. Vem aí a Operação Portas Abertas Renault. Prepare-se. E não é que vai sobrar dinheiro até pro casamento, minha rainha. No Disque Real, eu nunca espero mais de 30 segundos pra ser atendida. Alô? No meu banco, posso receber a fatura do cartão de crédito, extratos e alertas da minha conta por e-mail. Meu banco tira dúvidas pela internet. Mesmo se você não for cliente, faça um teste. O Banco Real é fácil de usar. A gente não fica só no basicão. Quando os pássaros migram, um deles dá a direção. Ele voa na frente, os outros o acompanham. Mas isso não é sempre assim. Outro pássaro pode tomar o seu lugar. Assumir a liderança faz parte da nossa natureza. TIM. A qualidade nos fez líder no Brasil. TIM. Viver sem fronteiras. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando. Tem o Kovalainen. É difícil, imagina o filme que está passando na cabeça dele. Você trabalha uma vida inteira, você vem de garoto no kart, porque normalmente todo mundo vem do kart.
e você trabalha uma vida inteira, passa por todas as categorias, sonha em um dia poder sentar no cockpit de Fórmula 1, consegue uma performance e tem sempre interesses comerciais junto com a performance, então um pacote que acabam levando o piloto para o cockpit de um carro de Fórmula 1, de uma equipe de ponta, de uma equipe que vem de 2 títulos mundiais. E aí, ele tem um péssimo começo de ano como esse, um carro ruim, erros consecutivos na primeira corrida, errando no treino da segunda e tendo um patrão como Flávio Briatore, que não perdoa nem quem acerta, quanto mais quem erra. Só que dessa vez o Flávio não pode falar nada. Ele andou 1 segundo, 1 décimo mais rápido do que o Fisichella e os dois estão fora, né? Quer dizer, mas é o carro. É o carro, mas imagina o que passa na cabeça desse garoto. Não sei exatamente nem quantos anos tem, mas 20 bobagem. Olha, não tá chovendo não, guarda-chuva ali é sol ainda, viu? Tem 25 anos o Kovalainen, é um menino. Então, é um pesadelo. É um pesadelo. Tem aí o quê? 15 anos de trabalho. Já com 25 anos de idade, tem 15 anos de trabalho, que começa com 10 anos. Então deve ser um pesadelo. E uma coisa, Galvão, que você falava do Alonso, né, de estar no lugar certo na hora certa, uma coisa também assim que, por mais que a Fórmula 1 seja muito profissional, queira ou não queira, o lado psicológico funciona muito também. O que eu quero dizer com isso? Como ele está vindo para a McLaren como bicampeão no mundo, todos que trabalham na McLaren, os engenheiros, projetistas, acabam, sim, né, um pouco inconsciente até, acabam se esforçando um pouco mais, acabam tendo um pouco mais de responsabilidade em fazer o equipamento funcionar. Então, essa é a força também que um campeão tem, que o Schumacher não precisa nem falar, o Senna, pilotos desse nível, conseguem fazer com que uma equipe trabalhe de forma diferente, por mais que não seja uma coisa correta, né? Acho que deveriam trabalhar sempre assim, mas a McLaren sem dúvida fez um trabalho melhor esse ano do que no ano passado. O mecânico, o engenheiro, ele é sempre apaixonado pelo grande piloto, porque ele acima de tudo é um apaixonado por automobilismo. O piloto, quando ele consegue fazer a equipe se apaixonar por ele, para não se preocupar se ele vai dormir, se ele não vai dormir, para trabalhar, é diferente. Vamos ouvir. Falando com o Rosberg é um dos que está com pneu mole. Você viu que curiosidade? A McLaren saiu com os 2 carros ali, eram os primeiros da fila, né? Até pelo medo da chuva também, como já disse o Burt. Mas você vê a diferença. O Alonso saiu de pneu mole e o Hamilton de pneu duro. O Hamilton estava na frente. Já trocaram de posição imediatamente depois da primeira curva, que é para o Alonso ter a pista livre aí para fazer ele com pneu mole, a tendência ele fazer a volta mais rápido. Mas aqui nesse momento ninguém está preocupado em marcar tempo. Esse é o momento que eles estão preocupados em consumir combustível. É aquela história, eles estão com combustível que eles vão largar na corrida amanhã. E aí a preocupação nesse momento é consumir combustível. Me fica a impressão, Reginaldo, que no caso da McLaren agora, um piloto com pneu macio, outro piloto com pneu duro, serve nesse trecho aí que eles vão quase que em ritmo de corrida, de início de corrida, queimando combustível, com o mesmo peso que eles vão largar, como uma referência, alguma resposta que possa dar a equipe para a tática de amanhã. Porque nesse momento não há nenhum interesse em andar rápido nem marcar tempo. Além de poder ser aquela história, né, de gastar um pouquinho um pneu mole, um pneu macio, gastar um pouquinho, exatamente deixar ele no ponto para a largada. Eu ia falar isso agora, Reginaldo. Acho que o mais provável, acho que quem acertou talvez foi justamente o engenheiro do Alonso em colocar o pneu para sair daquela fase do que a gente chama de esfarelar, né? Então depois da classificação que usaram agora uma volta, precisa realmente de 4, 5 voltas e o ideal são essas voltas agora para limpar o pneu. Então vamos contar quantas voltas ele vai dar com o pneu. E também não pode andar muito justamente pelo desgaste. Né? Exatamente o que eu estou dizendo. Se ele der, vamos contar quantas voltas ele vai dar para saber se saiu da fase de limpar o pneu. Carlos Gil. Só uma rápida informação da Renault. O Flávio Briatore passou aqui pela área do paddock agora e disse o seguinte: mais uma vez vai ser uma corrida muito difícil, principalmente para nós. Um cara, obviamente, de poucos amigos. Repetindo que o Kovalainen ficou em 11º, o Fisichella em 12º. E nessas posições eles irão largar amanhã na 6ª fila, os 2 carros juntos, os 2 carros da Renault na 6ª fila. O Alonso é o mais rápido aí, 34,9, o Hamilton 35,0. É de menos de um décimo, porque ele fez 34,942 contra 35,0.
todo o objetivo da Renault, nessa fase em que o carro está evidentemente muito ruim, era desde a Austrália, brigar com a BMW para ser a terceira força da Fórmula 1. Mas dessa vez a Renault está totalmente fora dessa briga, porque você vê que entre os dois entraram, as duas Renault fora, entraram duas Toyota, olha a evolução aí do carro da Toyota, uma Williams, que foi a do Rosberg, e uma RBR, a do Weber. Além, claro, das duas Ferrari e duas McLaren. Quer dizer, a briga mudou bastante da Austrália para a Malásia. Deixa eu me corrigir aqui, que o Alonso tem 1,35,741, o Massa 1,35,884 e o Raikkonen 1,36,960, porque o computador eu fui buscar lá, a gente está acostumado tanto a ver o tempo ao lado do nome do piloto, e o tempo ao lado do nome do piloto é do primeiro tempo, primeira parte da classificação. Então o Alonso na primeira parte da classificação fez 34,942, na segunda parte ele fez 34,057, ele foi o mais rápido nas duas, e agora ele continua sendo o mais rápido, mas aí andando na casa de 35,7, eles estão nessa fase de consumir pneus, e volta a fazer sol. Então a chuva vai ser um pouquinho mais tarde. Lembrando sempre, mas à frente. E a corrida da Malásia será 11 horas à frente. Preocupados com o horário da Europa, a corrida não terá largada às 2 da tarde amanhã na Malásia. A largada será às 3 da tarde na Malásia, para que possa ser 9 horas da manhã na maioria dos países europeus. E isso quer dizer 4 horas da manhã, horário oficial de Brasília. Então, nesta madrugada de domingo, de sábado para domingo, às 4 da manhã, nós vamos para o segundo grande prêmio da temporada, o grande prêmio da Malásia. 9 minutos, mais um minutinho, eles começam a entrar pro box. E aí nós vamos ver quem realmente tem mais garrafa para vender. Se é a McLaren ou se é a Ferrari. Lembrando que, teoricamente, todo mundo deve estar com uma estratégia parecida, porque eles testaram muito a semana passada e viram que, assim, na grande maioria das equipes, as 2 paradas é o ideal. Porém, sempre pode ter aí uma estratégia um pouco diferente, justamente para conseguir, de repente, uma posição como a pole position no treino de classificação. E neste sábado tem as emoções do Soletrando, o concurso que está dando o que falar no Caldeirão do Hulk, neste sábado, 2h30 da tarde. Restando 8h20. A Ferrari está pronta para a primeira troca. E as McLaren já vão para o box. Vai começar, hein? A TV da Malásia vai acompanhando, a câmera on-board no carro de ar do Trulli. Agora vai todo mundo com o pneu mole. Não há nem a necessidade da gente ficar identificando, porque agora é para valer. Agora é para marcar tempo. McLaren e Ferrari saindo juntas ali. Alonso e Raikkonen saíram juntos. Depois saiu o Hamilton. E agora vem o Felipe Massa. Aí todo mundo vai de pneu mole. É, porque agora é o antigo pneu de classificação. É a hora que você tem que andar. Vocês chegaram a reparar, deu para ver ali se tinha aquele brilho, aquele lustro do pneu zerinho? Era zero. Se não tinha... Era zero, era pneu zero. Me deu a impressão também que era brilhante. Gozado, eu vi ali o carro do Felipe nos pneus traseiros, não me deram essa impressão de estar brilhando, não. É que na verdade, o que a gente estava acostumado ano passado é que tinha o pneu Michelin, que tinha um brilho muito forte no pneu novo. O pneu Bridgestone sempre foi um pouco mais, não tão brilhante. Vamos ver. Esse é novinho, ó. Novo. É novo? Tem certeza? Não é, não. Certeza, Galvão. Absoluta? 0 bala? Certeza. Vamos ver o do Felipe Massa. Esse na frente aí não há dúvida nenhuma. Esse é... Geralmente até quando pode acontecer às vezes na classificação de você usar um pneu usado, mas justamente na frente, para evitar o pneu que esfarela, que geralmente o pior é o dianteiro. Então, se alguma equipe optar por usar um pneu usado, é o novo na traseira, os novos na traseira e os pneus usados na frente. Agora é para valer, vai começar. Ousado que o Rosberg está ali com o Rosberg ainda está na fase do queima combustível, que está aí com o pneu duro.
Mas está indo terminar a volta. Né? Vamos lá agora para ver. Você vê que o tempo dele é 38,3. É que não pegaram o jeito da coisa ainda na transmissão. McLaren e Ferrari vão abrir as voltas. Vamos ficar de olho aqui no computador, no nosso aqui. Olha aqui, o Alonso virou 25-0, o Raikkonen virou 25-0. A TV tá perdidinha. 35. 25-0 a primeira parcial. A TV tá perdidinha. Vamos ver qual vai ser a primeira parcial do Massa. 25-0 do Kimi Raikkonen e 25-0 do Alonso também. 25-0 do Felipe Massa. Todos eles 25-0. Alonso, Felipe Massa e Kimi Raikkonen. A TV tá perdidinha. Tá mostrando o Kubica ali. 31,7. O Alonso na primeira, 32,3. O Raikkonen. Mais rápido o Alonso. Vou aqui no computador porque a TV resolveu acompanhar o Kubica. Transmissão exclusiva para a Polônia. E a transmissão é da FOM. Fórmula One Management. 31,9 o Massa. O Alonso é o mais rápido, o Massa é o segundo e o Raikkonen é o terceiro. A Ferrari já não tem mais a sobra. Já não tem mais a sobra a Ferrari. E a TV continua com o Kubica. Enquanto McLaren e Ferrari estão brigando pela pole position. O Alonso faz 38,8. O tempo dele é 1,35,682. O Raikkonen já fechou 1,36,301. E o Felipe Massa fechou 1,35,884. Massa ainda não fechou. Massa não fechou, vai fechar agora. Fecha agora 1,35,884. Ele já tinha fechado, faltava aparecer o terceiro trecho no computador. Ele já tinha fechado a volta e faltava aparecer o terceiro trecho no computador. 1,35,682 o Alonso, 1,35,884 o Massa, 1,36,301 o Raikkonen e 1,36,495 o Hamilton. E a TV oficial da Fórmula 1 ao Massa. Talvez ali aquela pisadinha na terra tenha sido essa diferença aí. Dos 2 décimos. Não dá não chega a dar 2 décimos ali não, Butch, dá? Acho que não dá 2 décimos, mas tem uma sobrinha aí, quem sabe pra próxima, né? Dá pra brigar? Dá sim. Eu acho que dá os 2 décimos ali naquela saída. Mas então é porque ele foi no limite. Porque ele passou do limite. Tomara que dê 3. Vamos torcer. Não tá fácil. Não tem mais sobra. Não tem mais a sobra que se imaginava que tivesse a Ferrari. Alonso é o primeiro, o Massa é o segundo, o Raikkonen é o terceiro e o Hamilton é o quarto. E vamos ver. E o Felipe Massa meio segundo mais rápido que o Raikkonen. Essa é a grande resposta. Ele foi mais rápido que o Raikkonen em toda a temporada de inverno, em preparação. Ele foi mais rápido nos treinos em Melbourne. Vale mais uma vez dizer: erraram na programação da caixa de câmbio do Felipe Massa. Por isso o Raikkonen largou na frente e por isso o Raikkonen ganhou a corrida. Lá vão McLarens e Ferraris para a segunda tentativa. E vamos torcer para que tenha bom senso a televisão da Fórmula 1 e mostre Ferraris e McLarens lutando pela pole position. Senão a gente vai acompanhando aqui e informando. Então, repetindo, o Alonso por enquanto tem o primeiro tempo 1,35,682. O Massa tem 1,35,844. O Raikkonen tem 1,36,301. E o Hamilton 1,36,495. Tomou 8 décimos o Hamilton do Alonso. Tá todo mundo na pista aí. Ferrari e McLaren. Aí o Alonso. Uma volta para cada um. Se a televisão trabalhar legal, dá para mostrar. Pode acompanhar uma, dá para mostrar o final dos 4. Ó, o Hamilton e o Felipe Massa, no momento que ele saiu do box. É recuperação de imagem. E agora estão na pista. Vamos ficar de olho aqui.
Você viu aquela briga para sair na frente ali, né? Porque eles não têm refresco nessa volta de aquecimento, né? Que é a última chance. Ali no caso o Felipe tem que dar uma seguradinha para abrir um espaço, deixar o Hamilton um pouco à frente, partindo do princípio que o Hamilton também vai ser rápido. O Raikkonen é o primeiro a abrir a volta. Hein? Vamos ver, lá vem o Raikkonen para abrir a volta. O Alonso vem logo atrás dele, ó. O Alonso vem logo ali atrás dele. Então, dos 4 carros, o primeiro é o Raikkonen. O Alonso vai ser o segundo. O Lewis vai ser o terceiro. E o Felipe Massa é que vai fechar. O Nico Rosberg tem o 5º tempo. Isso é pole position para os outros. Com a Williams ele tem o 5º tempo. Deve estar leve. Uma evolução boa da Williams. Olha o Raikkonen como está rápido aí na primeira parcial. Ele fez 24,9. O Alonso fez 24,9, mas o Alonso já veio abaixo. A briga aí vai ser por centésimos. E o forte do Alonso é a segunda parcial. Foi ali que ele botou diferença. E o Massa fez a melhor primeira parcial no momento. Felipe Massa é o mais rápido na pista. 24,8 contra 24,9 dos outros. Raikkonen faz uma segunda parcial de 31,6. O Alonso 31,5, mais rápido, mas o Felipe tem chance da pole. Abriu bem a volta. Tem ótima chance. Vamos ver. Vai depender do segundo trecho, principalmente do Felipe Massa. O Lewis já fez 25, foi o mais lento deles. Vamos ver o Felipe Massa. 31,4, o Felipe veio para pole. Tem 2 segundos, 2 décimos aí. 31,4, o Felipe veio para pole. A TV mostra o Raikkonen, mas o Felipe vem acelerando para buscar a pole. Vai decidir tudo no último trecho. Vem com sobra de 2 décimos Felipe Massa. Vai fechar o Raikkonen. 35, Alonso, 35,3. Agora é o Felipe Massa. Agora é o Felipe. O Hamilton vai passar ali, mas o Hamilton não vai entrar entre os 3 primeiros. Felipe Massa vem lá atrás. 35,3 é o tempo. 35,3, capricha, acelera, Felipe, acelera. Pole position para Felipe Massa. Manteve os 2 décimos e é pole. 1:35,043, larga na pole position, Felipe Massa. Não tem mais sobra. Agora é no braço, amigo. A corrida promete uma barbaridade. Volta à realidade. Você viu ali os cumprimentos da equipe McLaren. Satisfeito com o Alonso na primeira fila entre as 2 Ferraris. A vibração da Ferrari, que vai ser muito mais autêntica do que foi na Austrália, porque ficou um sabor amargo pelo erro que o engenheiro fez ao programar o câmbio do Felipe Massa. Era tudo que a Ferrari não queria, porque vinha trabalhando muito forte com ele em todo o inverno. Agora ele volta a ser mais rápido que o Raikkonen. Praticamente meio segundo mais rápido que o Raikkonen. Quase meio segundo, que é muita coisa. Ou seja, tá aí o Felipe voltando à posição que teria que ter sido dele, teoricamente, no Grande Prêmio da Austrália. Primeira fila, Felipe Massa e Alonso. Segunda fila, Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton. Aí você vê ali a Rafa, a noiva do Felipe Massa. Estão com um casamento marcado. Estão com um casamento marcado para o final do ano. Aquele que estava ao lado dali do Jean Todt é uma espécie de faz tudo na Ferrari. Cuida da viagem, cuida daqui, para lá, como vai, tudo bem, fala português. Ele é assistente, vamos dizer, é secretário do Jean Todt. E amigo dos pilotos. É o Dino. O Dino, gente Dino finíssima. Rosato. Você viu ali a Stefânia, que é assessora de imprensa do Felipe Massa, ao lado, me esqueci o nome dele ali. Gente boa também, que trabalha na parte de comunicação da Ferrari, esqueci o nome dele. O bom é ver o Felipe na pole, óbvio, já é o suficiente, mas é bom também ver que a gente não estava muito errado em apontar a Ferrari como favorita, né? Sim, então, como você falou, a margem acabou. Acabou. A margem acabou. Mas essa aí fiquei aliviado em ver o Felipe conquistando a pole dessa maneira. Você vê que essa aí foi realmente no braço, o Massa muito mais adaptado à Ferrari, agora sim mostra muito mais adaptado do que o Kimi Raikkonen, né? Porque a McLaren se meteu entre os dois, com certeza, né? Você vê com 3 décimos o Alonso atrás do Massa e o Kimi com 4 décimos. E o Hamilton juntinho. Muito bem, já a gente faz aqui, ó,
o apanhado final. Amanhã às 4 da manhã e o finalzinho, trecho final do Felipe voltando pro boxe. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de boca. Aí o Nicolas Todd, que é o manager, o gerente da carreira do Felipe Massa, que é filho do Jean Todt. Apareceu a Rafa primeiro ali. E aparece o Nicolas Todd. Está todo mundo satisfeito. E deve estar sentindo um certo alívio realmente com os problemas que aconteceram na Austrália. E aí o Felipe deixando o cockpit do carro, coração acelerado, e deve estar evidentemente feliz da vida. Sai comemorando de forma contida, acenando para todos. O cumprimento do Nicolas. E o Felipe, que é uma figura muito querida. Alguma coisa você merece pra caramba, disse a Rafa pro noivo Felipe Massa. E aí, o carinho do Jean Todt. Volta a ter expressão de felicidade a Ferrari. E volta a repetir, foi uma pole position e uma vitória do Raikkonen, claro. Teria que comemorar a Ferrari, mas ficou estranho, o ambiente ficou triste por uma vitória e abertura de campeonato por um piloto estreante que vinha substituir o Schumacher. Eles não queriam era que o Felipe não tivesse tido a possibilidade de disputar a pole position e de disputar a ponta na corrida. A pole position tá aí. A corrida, Reginaldo, é outra história, que a coisa não vai ser fácil, não. Não, o bicho vai pegar com esse calor todo, com a pista de alta pressão aerodinâmica, prejuízo total para câmbio, motor, pneu e essa proximidade que a gente vê agora entre Ferrari e McLaren. Você viu ali o cumprimento primeiro do Lewis Hamilton, o carinho ali do Alonso, o Felipe com o Raikkonen, e aí estão os 4 que vão discutir o campeonato esse ano. Eu diria mais, os 3 que vão discutir o campeonato: Felipe Massa, Kimi Raikkonen e Alonso, porque o Lewis Hamilton ainda vai ter um pouco para rodar. E aí vai o Felipe, o assento tradicional para os fotógrafos. Curte rapidamente, a corrida vai ser dura. Vai ser dura, mas a grande vantagem da Ferrari nos testes era justamente sobre várias voltas seguidas. Então, teoricamente, o Felipe tem a vantagem. E é muito bom para a Ferrari conseguir estar aí sem o Schumacher, vencendo na Austrália e agora na pole position com o Massa. 4 da manhã, valeu Felipe, acelera firme amanhã, largando na pole position, ao lado dele o Alonso, segunda fila Raikkonen e Hamilton. Barrichello, triste o rendimento do carro dele, largando na 19ª posição. Aí o momento que o Felipe Massa consegue a pole position, larga na pole. Amanhã estaremos todos juntos a partir das 4 da madrugada, horário oficial de Brasília. Obrigado pelo carinho, nos vemos na próxima madrugada. E aí a Rafa falando para casa, falando pro Brasil. Feliz da vida. Globo, a gente se vê por aqui. Fórmula 1 2007. Oferecimento Petrobras, tecnologia da Fórmula 1 pro seu